Olá, sejam bem-vindos a todos. Obrigado pela presença aqui na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe para vocês mais uma técnica de integração, em especial as integrais trigonométricas. Ok, gente? Bom, para começar a aula de hoje, vamos só dar uma recordada que através do teorema fundamental do cálculo é possível se obter a primitiva de uma função, né? Ou seja, essa tabela que vocês estão vendo aí, são tabelas que, de alguma forma, foram construídas através do uso das técnicas de integração, né, para se resolver determinadas integrais, ou seja, se obter a primitiva para algumas funções aí. E na aula de hoje, vamos estudar as integrais trigonométricas e como fazemos para resolver esses tipos de integrais. Bom, estamos aqui já na terceira técnica, né? Ou seja, dentro do estudo das integrais trigonométricas. E para começar a aula de hoje, eu pergunto, como resolver essa integral abaixo aí? Então recai numa pergunta que eu faço no início da aula, né, em relação às técnicas. Para você saber como começar a resolver, você precisa começar a conhecer as técnicas de integração. E aí começa a testar, e a característica dela vai começar a mostrar para você qual caminho você vai seguir. Aqui você vai observar que nem por substituição, olhando diretamente, nem por regra, nem por integração por partes, vai conseguir te ajudar. Então vamos lá. Então vamos começar. Então essa técnica, através das integrais trigonométricas, a gente começa a fixar a ideia através de exemplo. Então trouxe vários exemplos para vocês hoje. Começando por uma função, a potência ímpar aí, dentro do estudo, no contexto do cosseno. Cosseno ao cubo, né? Qual é a primitiva dela? Como se determina essa integral? Pois bem, então a ideia é o seguinte, primeira coisa, vamos tentar reduzir a potência de tal forma que possamos deixar ela com algo que a gente já consiga usar alguma relação trigonométrica ou até mesmo usar a regra da substituição. Então, por exemplo, se eu trocar o cosseno, né, pelo cosseno ao quadrado vezes cosseno, note que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Então, eu consigo transformar cosseno ao cubo nisso daqui, aparentemente é maior, né, visualmente maior, mas dentro do estudo integral você vai ver que vai facilitar a vida da gente. Por quê? Porque se eu observar bem dentro dessa integral agora, porque antigamente era essa, agora eu tenho essa daqui. Note que eu começo a lembrar de uma regra da substituição. Por quê? Porque eu posso, note que aqui, a derivada dela pode ser vista aqui dentro desse produto. Ou seja, se eu chamar o de seno, o derivada está aqui fora. Se eu chamar o de cosseno, a derivada também pode estar aqui dentro. Então, mais fácil aqui, chamar o de seno. Porque a derivada do seno vai dar cosseno de x dx. Então, olha só, a própria du já aparece aqui. E o aparece aqui no lugar do seno. Então, essa equação inicialmente, que estavam tentando determinar a integral, passa a ser agora essa daqui. Agora ficou mais fácil, né? Integrar isso daqui, ó. Integral de 1 dá u. A integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3, mais uma constante. Como o u é igual a seno de x, basta substituir aqui o u por seno de x e obtenho a integral desejada, né? A integral disso é essa solução aqui que obtemos. Então, quero que vocês percebam aí que usamos uma relação trigonométrica para poder chegar em uma função o qual é possível observar que a regra da substituição poderia ser aplicada. Então, mais uma vez eu repito, essas percepções dentro dessas integrais, elas só ocorrem
quando vocês começam a fazer exercícios aí dentro usando essas técnicas, né? Vamos pegar outra, já usa um produto aí do seno com cosseno, sendo que é uma potência ímpar e outra par. Então a gente já pode imaginar, ó, ali era uma potência ímpar, então eu acabei quebrando por uma potência par, né? De fato, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma potência ímpar, né? Eu vou pegar essa potência ímpar, que você vai notar que é seno à quinta, eu quebrei em seno ao quadrado e o quadrado aqui, né? Seno ao quadrado vezes seno, né? Então já reduzi aqui para algo que eu já conheço uma relação trigonométrica, seno ao quadrado. E aqui também cosseno ao quadrado. Então a gente pode escrever tanto em função de seno como em função de cosseno. Pois bem, mas ó, eu vou escrever aqui o seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado, exatamente porque vai aparecer cosseno aqui ao quadrado, cosseno ao quadrado aqui, e vai sobrar o seno. Já me lembra da derivada do cosseno. Então por isso que eu fiz essa escolha. Dessa forma, essa expressão aqui, que é essa, foi escrita dessa forma e agora escrita dessa forma. Ok? Então, como eu disse, então ficou fácil agora perceber. Vou chamar U de cosseno. Se eu chamar U de cosseno, note que o DU é menos seno. Então, eu vou aparecer com o DU aqui, só que vai aparecer um sinal negativo que eu posso combinar com essa expressão que está aqui. Pois bem, dessa forma, note que eu vou ter tudo isso aqui menos DU, ok? Aqui U é o cosseno, ficou U ao quadrado, e aqui 1 menos U ao quadrado elevado ao quadrado. Então está aqui, ó. Então esse sinal negativo pode ir para fora, né? Eu vou expandir isso daqui, né? Ok? Expandindo isso daqui e depois multiplicando por U ao quadrado, né? Ou seja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Ao fazer isso, depois multiplicar por U ao quadrado, eu vou obter essa expressão. O sinal negativo aqui vem desse termo aqui. Então, cair nesse polinômio de grau 6, né, fica fácil para integrar. Então, a integral de U ao quadrado é U ao cubo sobre 3, de U à quarta é U à quinta sobre 5, e de U à sexta é U à sétima sobre 7. Mais uma constante, porque a integral aí é indefinida. Dessa forma, né, basta trocar quem é U. U é igual a cosseno de x. Então, essa expressão se torna essa daqui com a troca do U pelo cosseno de x. Então, gente, quer que vocês percebam agora, né, que eu tinha uma potência ímpar, quebrei uma potência par e usei uma relação trigonométrica. Aqui é ímpar com par, mesma coisa, nós podemos reduzir a ímpar e ficar com a potência par também para usar a relação trigonométrica semelhante ao que eu fiz no slide anterior. Bah, uma informação importante, se fosse 4 e 2 aqui, essa escolha aqui já falhava, né? Porque no caso de potência par e par, a gente vai ter que usar aí a questão das relações trigonométricas dos ângulos metade, né? Então, no lugar se aqui fosse seno à quarta, a gente usaria, né, seno ao quadrado, mas seno ao quadrado a gente transforma com o uso dessa relação trigonométrica aqui, ou essa, né? No caso, aqui no caso do seno ao quadrado e aqui no caso do cosseno ao quadrado, ok? Vamos lá. Vou pegar outra agora, seno ao quadrado, né? Que eu acabei de mencionar o ângulo metade aí. Pois bem, como eu disse, seno ao quadrado eu posso trocar por 1 menos cosseno de 2x, né? Tá aqui. Trocando, você vai perceber que ficou mais fácil, né, integrar, porque eu não tenho mais essa potência que estava me atrapalhando aqui. E eu peguei uma integral definida agora, né, não sei se vocês perceberam. Então, vamos integrar agora. A integral do 1 dá x e a integral do cosseno de 2x, né, nós já sabemos de antemão, tá a canetinha aqui, que vai ficar seno de 2x sobre 2, né? Quando eu derivar isso, derivar do seno, da cosseno, né? Seno 2x, da cosseno 2x. Vezes a derivada do que está dentro, vai cancelar com o que está fora. Então, como eu disse, a integral de 1 dá x, a
integral do cosseno aqui vai dar seno de 2x sobre 2. Não esquece do 2 que está fora, tá? Que é esse 2 aqui, ó. Integral de 0 a π. Né? Para 0 vai zerar tudo, né? Porque seno de 0 é 0 e aqui zera. Então vai sobrar apenas o π, né? Porque seno de 2π vai dar 0 também. Então sobra apenas o π sobre 2, né? Porque seno de 0 vai dar 0, aqui vai dar 0, quando eu coloco o 0 aqui, né? 0. Aqui, seno de 2π dá 0, sobrou apenas π sobre 2. Então essa integral aqui é π sobre 2, que é exatamente essa área que está aqui, ó. Coloquei só para a gente entender o que estava sendo feito, tá? Integral de 0 a π dessa função, essa área aqui corresponde a π sobre 2. Pois bem, vamos pegar outro caso, duas funções pares aí. Pois bem, tenho aí tangente 6, ou melhor, tangente elevada à sexta potência e secante elevada à quarta potência. Então, como eu mencionei lá atrás, nós trabalhamos com seno e cosseno, e quando era ímpar a gente reduzia para par, né? Aqui no caso da tangente e secante, as duas sendo par, note que eu vou usar essa relação trigonométrica, né? Porque a secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então, vocês vão perceber qual é a ideia de uso dessa relação trigonométrica. Porque ao colocar a secante aqui, reduzir secante à quarta por secante ao quadrado e secante ao quadrado, aqui eu posso usar essa expressão, né? Ok? E ó, eu pulei aqui o passo, gente, só um minutinho, ok? E aqui o que acontece? Eu troquei secante ao quadrado, né? Secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado. Agora vocês vão entender o porquê da regra da substituição, né? Porque ao fazer isso, lembra um pouco a que eu usei lá para seno e cosseno, né? Porque aqui você vai perceber que uma é derivada da outra aqui, né? A derivada da tangente, a derivada da tangente é secante ao quadrado, ela aparece aqui, né? Aqui fora, né? Por isso que essa escolha no início é importante. Então, não fazia sentido eu trocar as duas, né? Se trocasse aqui por 1 mais tangente ao quadrado e 1 mais tangente ao quadrado, nesses dois aqui, você não teria como usar a regra da substituição, você troca apenas um, tá? Porque ao fazer tangente U como tangente de x, aqui é U, né? A derivada da tangente está aqui fora. E fica U aqui também, U e o du aqui, né? Então, fazendo isso, U à sexta, né? Mais 1 ao quadrado. Isso aqui tudo é du. Então, joga esse para cá e esse para cá, né? Integrando. Então, aqui vai ficar U à sétima sobre 7, U à nona sobre 9. Ok? Aqui. Como U é a tangente de x, jogando a tangente de x aí, né? Então fica tangente a sétima sobre 7, tangente a nona, elevado à nona potência sobre 9, mais uma constante, né, que advém da primitiva aí, da integral indefinida. Ok, gente? Então tá aí também mais uma integração. No caso aqui eu peguei duas potências, onde cada uma delas é par, né? Agora usando tangente e secante. Peguei só uma função par, usando seno, peguei uma função cosseno ímpar e uma função ímpar combinada com par. Então a ideia é que vocês percebam como é que a gente pode manipular essas relações trigonométricas dentro dessas integrais trigonométricas, né? Ok? Peguei aqui um caso, ainda tem uma função ímpar com ímpar, né? Então eu vou reescrever isso aqui quebrado de uma certa forma em uma função par, né? Aqui, ó, tangente à quarta, tangente aqui, né? Vezes tangente da tangente à quinta, e secante à sétima, secante à sexta com secante. E qual a ideia, né? Qual o segredo que está aqui? Como eu disse, a derivada do tangente é secante, né? Secante ao quadrado, desculpa. Então é possível a gente manipular aqui
de alguma forma, para a derivada aparecer de acordo com a nossa substituição? Pois bem, a gente sabe também, né, como secante ao quadrado lá era 1 mais tangente ao quadrado. Da mesma forma que tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Né? Só para lembrar que secante ao quadrado mais tangente ao quadrado, isso ou melhor, desculpa, secante ao quadrado mais 1, secante ao quadrado de t mais 1 é igual a tangente ao quadrado de t, né? Ou de θ, como você queira. Então, a gente pode brincar com essa relação trigonométrica. Então, sabendo disso, a ideia tá, o segredo está aqui, ó. Eu tenho tangente ao quadrado, né? Que quando eu jogar aqui dentro, né, vai aparecer a minha secante ao quadrado, ok? Olha só. Então, secante ao quadrado, né? O quadrado, esse aí foi aqui, desculpa, perdi aqui uma. Secante a sexta, secante tangente. Tá, desculpa. É porque aqui é tangente ao quadrado, ok? E tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Tá bom? Desculpa aqui, bugou aqui, mas... Pois bem, a ideia é exatamente, o segredo, é como eu tinha mencionado lá no início. Você fazer substituição de forma que permita enxergar uma derivada aí para você aplicar a regra da substituição. Então, aqui está secante ao quadrado, né? Aqui está secante a sexta, tem secante e tangente. Essa secante aqui, né, se você chamar, né, U de secante, você pode até fazer o produto logo aqui, não tem problema, mas eu deixei, você vai perceber que a derivada da secante, você vai enxergar ela aí, ó, é secante vezes tangente. Por isso que eu deixei ela aqui para vocês enxergarem exatamente o du aqui, né? Se você faz logo esse produto, fica difícil você enxergar essas derivadas aí, né? Então, a dica que eu dou, quando você tiver uma potência ímpar trabalhando com duas potências ímpares, não junte tudo, não. Tente ir quebrando ela aos poucos para você tentar enxergar através do método da substituição quem você pode chamar de U e a derivada dela aparecer facilmente, né? Então aqui vai ficar U ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado, está aqui, U à sexta, né? E tudo isso é o du. Aqui eu vou expandir aqui esse quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, e depois multiplicar por U à sexta. Fazendo isso, eu vou obter esse polinômio de grau 10, que fica fácil a integração dele, né? Então, integrando, né? Isso aqui é o elevado à 11ª potência sobre 11, aqui o a nona sobre 9, aqui vai o a sétima sobre 7, né? E aí, mais a minha constante de integração, né? Por ser uma integral indefinida. Como U é secante de θ, fazendo a substituição, então essa integral aqui, a primitiva dela está aqui embaixo. Ok, gente? Essa realmente as integrais que envolvem tangente e secante, ela precisa um pouco mais de cuidado aí. E não sei se vocês estão percebendo, vocês não tem que resgatar as derivadas aí, porque se você não lembrar das derivadas aí, pelo menos a maioria delas aí, das trigonométricas, no qual eu estou falando aqui, fica difícil você saber até fazer essa manipulação algébrica aí para separar du, quem é u, né? De fato tem que lembrar das derivadas, senão isso daqui, essa substituição aqui, não seria adequada para resolver esse exercício, tá bom? Vamos aqui entrar agora num último exercício, em que eu não estou trabalhando com potência, e sim os seno, cujos argumentos têm os números multiplicados aqui dentro. Então, para vocês perceberem que exercícios como esse
requer o uso também de relações trigonométricas, né? Vamos lembrar aqui, quando nós temos seno de A, cosseno de B, né? Aqui o A e aqui o B, né? Então seno A, cosseno B, podemos usar essa relação trigonométrica. E o que isso vai fazer? Você pode até pensar que esse exercício pode ser feito com uma integração por partes. Sim, ele pode. Só que vai ser mais, vai demorar mais, vai ser mais complexo a resolução por partes. Mas olha só, se você usar a relação trigonométrica aqui, o que é que nós podemos saber? Sabendo que A é esse, B é esse, né? Então vai ficar 4x menos 5x, aqui 4x mais, né, 5x, ok? Correto? Então aqui vai ficar 4 menos 5, vai ficar menos x, mais, aqui vai ficar seno de 9x, ok? Está aqui, né? Então trocando isso pelo eu acabei de mostrar aqui, né? 1 sobre 2, seno disso e o seno disso. Pois bem, agora é só separar, né? Aqui eu integrar isso separadamente, né? Ok? Jogo o meio para fora, seno de menos x é igual a menos seno de x, ok? Então, separando essas duas integrais, a integral do seno, né, é menos cosseno, com menos que está aqui dá mais, então, multiplicado por meio dá meio de cosseno de x, e a integral do seno de 9x é 1 sobre 9 cosseno de 9x, né? Você usa aqui ou regra da substituição, ou, né, só lembrar que cosseno de 9x sobre 9, quando você deriva, derivada do cosseno dá menos seno de 9x, vezes a derivada de 9x em relação a x, que dá 9. Né? Cancelado com 9 que está embaixo, né? Sobra menos 9x, com menos que está aqui, vai dar mais. Então, ou seja, através eu derivei isso, né, para provar que dá isso. Mais uma constante, por ser uma integral indefinida. Bom, gente, então o que eu quero dizer, eu vou deixar a dica aí, toda vez que você estiver trabalhando com integrais trigonométricas dessa forma aqui, por exemplo, né, seno, produto de seno com cosseno, seno, cosseno, vocês fazem uso dessas relações trigonométricas aí, que vão cair integrais simples como essas. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos, boa sorte. Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau.